Queridos, hoje eu quero falar um pouco com vocês de Estevão, um personagem da Bíblia que está lá em Atos dos Apóstolos, um diácono e que tem muitas lições para nos ensinar. Mas do ponto de vista humano, se nós olharmos para a trajetória dele, a trajetória desse homem, um cristão, diríamos, nota 10, por aquilo que nós conhecemos da biografia dele, ou por aquilo que já pode ser lido através das Escrituras, a respeito da biografia de Estevão. Ele foi um cristão nota 10, mas também a maneira como ele morreu, nós diríamos, do ponto de vista humano, que tragédia. Que fim trágico. Mas será que o próprio Estevão pensaria como nós pensamos nos dias de hoje? Porque por vezes, quando nós pensamos numa caminhada com Jesus, nós pensamos numa vida de êxito, numa vida de prosperidade, numa vida onde tudo dá certo. E quando nós olhamos para a vida do Estevão, nós vamos perceber, vamos reparar que as coisas não deram tão certo assim para ele. Mas, no entanto, ele não deixou de ser quem ele foi e não deixou de ter a influência que teve. E por isso mesmo a sua biografia está registrada na Bíblia, para que possamos aprender com ele. E é bem aquilo que nós ouvimos na semana passada, quando o pastor André disse que Cristo amplia a nossa perspectiva de mundo. E eu, olhando então para a vida desse homem, eu penso que a sua perspectiva foi ampliada de tal forma que ele não apenas enxergou a si e as circunstâncias que o cercavam como algo trágico na sua vida. Ao contrário, ele observou a sua vida e pôde agradecer a Deus e interceder, inclusive, por aqueles que estavam contra ele. Por isso eu quero ler, e vocês acompanhem essa leitura, de Atos capítulo 7, e nós vamos ler aí alguns versos, e vocês poderão acompanhar essa leitura até o primeiro versículo do capítulo 8. Capítulo 7, a partir do verso 51, diz assim, palavras de Estevão, falando aos judeus, os líderes judaicos: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Olha que ousadia, né, do Estevão, falando aos líderes daquela época. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, esses líderes ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à sua direita, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Verso 57, mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos,
lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu, ou morreu. E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. A leitura dos capítulos 6 e 7 nos ajudam a ter um panorama maior a respeito desse diácono. Eu quero desafiá-los para que em suas casas vocês possam ler com mais tranquilidade todo o capítulo 6 e 7, para que vejam, percebam as particularidades que norteiam a vida deste homem. Porque quando nós lemos os capítulos 6 e 7, eu não vou aqui detalhar esses capítulos, mas apenas considerar algumas questões que mencionam aqui. Ele foi fiel. Estevão foi fiel, tanto na sua vida como na sua morte. Exemplo a ser imitado. É evidente que nós temos Jesus como nosso modelo maior, mas quando você olha para a vida de Estevão, você pode aprender muitas lições, das quais você pode aplicar para a sua vida. E esse é o meu desejo, não só a você, mas também a mim. Porque quando nós olhamos para Estevão, quando nós lemos a sua biografia, nós vamos enumerando uma série de qualidades que faziam parte da vida desse homem. Uma delas, que diz aqui, nesses capítulos, é que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ele era um homem cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é uma característica ou um desafio apenas para aquela época, apenas para aquele momento onde o próprio Espírito de Deus estava agindo no meio do povo e interferindo e transformando a vida daquelas pessoas. Mas é sobretudo um desafio para nós também. Por isso que o apóstolo Paulo diz para nós permitirmos sermos enchidos do Espírito. Pessoas cheias do Espírito Santo. Porque diferente disso, nós poderemos estar cheios de outras coisas. Aliás, todo ser humano está cheio de alguma coisa. Ou ele está cheio do Espírito, ou ele está cheio de si mesmo. E quantas pessoas cheias de si mesmo nós vemos ao redor desse mundo afora. Quantas pessoas cheias de si mesmo. E o grande desafio é ser cheia do Espírito, ou cheio do Espírito Santo. Ver a glória de Deus, que foi o que aconteceu com esse rapaz, ver a glória de Deus e de Jesus em pé ao lado do Pai, possibilitou para esse cristão a presença da paz, a presença do amor de Deus, que trazia a ele não somente a firmeza, mas também a esperança de que a sua vida estava sendo conduzida por alguém maior do que ele próprio. Meus queridos, diante das dificuldades pelas quais passamos, das adversidades, nada melhor do que ter a presença ou perceber a presença do Espírito de Deus em nós, porque isso confere a nós a paz. E como nós precisamos de paz, não é? Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz eu vos dou. E nada melhor do que perceber, ter a percepção da paz de Deus que está conosco, mesmo diante das dificuldades da vida. Ou seja, elas vêm, elas acontecem a nós ou diante de nós, mas nós estamos em paz. Nós estamos
com aquela firmeza, com aquela segurança, sempre esperando nele. Saiba que a convicção da presença do Senhor em você pode produzir paz. Quando temos essa convicção, isso é sinônimo de paz. Porque nós sabemos que algo maior do que nós está conosco. Alguém havia me dito, ou me disse tempos atrás, das inseguranças em seu interior, e eu pude dizer para essa pessoa que o cristão pode descansar, pode ter a paz, por saber da presença do Espírito de Deus. Porque é Ele quem nos potencializa, é Ele quem nos dá a ousadia. Eu me lembro de tempos atrás, lá na minha adolescência, não faz tanto tempo assim, quando meu líder na época, ele dizia para nós, ele tinha uns desafios assim, meio relâmpago, então ele dizia, olha, você agora vai subir nesse banco da praça, porque era uma praça, né? E ele dizia, você vai subir nesse banco da praça e você vai começar a pregar aí. Eu falava, meu Deus do céu. Mas depois eu falava, terminava a fala e acabava. O Espírito de Deus nos capacita. O Espírito de Deus, ele interfere positivamente em nós, ele nos potencializa. Quantas coisas que talvez você entenda que, poxa, eu não vou conseguir, eu não tenho essa capacidade. E de repente você se vê fazendo essa coisa, ou participando de uma determinada ação, porque o Espírito de Deus lhe capacitou para isso. Como é importante nós caminharmos com essa convicção de que a presença do Espírito Santo está com todo aquele que crê. Porque isso transmite paz. Mas Estevão também era um camarada que vivia pela fé. Ele vivia pela fé. Ele acreditava na providência divina. Caso contrário, ele não teria bancado a própria morte da maneira como bancou. Ele poderia se adequar àqueles homens, se contemporizar com os líderes e apaziguar a ira deles. Talvez, quem sabe, batendo nas costas daqueles homens e dizendo, olha, vocês têm uma razão da forma como vocês estão dizendo. Ele poderia, quem sabe, fazer aí um conchavo, uma combinação entre aquelas pessoas e quem sabe até ser poupado de toda essa questão. Mas com coragem ele preferiu morrer a trair a sua fé. Nós temos muito desses testemunhos das pessoas que são perseguidas nesses lugares onde o próprio evangelho é perseguido. E essas pessoas, então, com ousadia, garantem a sua fé e a sua confiança em Deus e o seu testemunho, porque tem certeza de que Deus estará e está com eles. E Estevão, então, era um homem cheio de fé, a Bíblia diz isso. E ele prefere, então, confiar, ter a plena confiança em Deus, do que trair a sua própria fé. E ele então nos coloca isso como um desafio para que também façamos hoje, nos dias atuais. Que possamos confiar em Deus, atrair a própria fé, a própria confiança que temos nele. Estevão era um homem cheio de sabedoria, é o que diz as Escrituras. E essa sabedoria que o levou a olhar para a vida com os olhos de Deus. Ele poderia, quem sabe ali, dizer das injustiças que estavam sendo feitas a ele. Ele poderia, quem sabe ali,
dobrar as mangas da sua roupa e agora dizer, olha, então um de cada vez e vamos lá. Vou enfrentar um de cada vez. Mas com sabedoria, com a vida com seus olhos voltados para Deus. Ele pôde falar aquilo que precisava ser dito. E aqui nós não estamos dizendo que você tem que ser como o Estevão em suas palavras, que você tem que dizer da mesma forma como ele disse, porque cada um de nós temos uma forma de expressar, uma forma de falar, mas com certeza a sabedoria é um princípio que deve fazer parte da nossa vida, seja você quem for. As nossas palavras têm que ser palavras de sabedoria. Como se fosse, as pessoas pudessem enxergar algo a mais em nós, pudessem ver em nós, ou através de nós, os olhos de Deus. Havia virtude de Deus nos lábios desse homem, e por isso ele era alguém cheio de graça. A graça aqui é bem diferente do entendimento que nós temos hoje, não é? Quando dizemos assim para alguém, mas você está cheio de graça hoje, né? Mas não é nesse sentido. Ele estava cheio da presença de Deus na sua vida. Ele caminhava com a graça de Deus, a boa mão de Deus que permanecia sobre ele. Ele tinha um coração generoso. Do contrário, ele não teria sido indicado para servir às mesas. Porque quando você está lendo o capítulo 6, você perceberá que ele foi um dos escolhidos para ajudar os apóstolos a servir às mesas das viúvas, que estavam se sentindo desamparadas. Portanto, esse homem, ele era generoso. E ele foi então um dos escolhidos para servir, um dos escolhidos para derramar do seu amor às pessoas, principalmente às pessoas mais carentes. Ele era um homem cheio de doçura. Por isso chega a dizer em sua morte, durante o apedrejamento, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E mesmo se levantando opositores, eu acho interessante que o texto dá detalhes, invejosos e falsas testemunhas que proferiram mentiras acerca dele. Olha o que ele diz. Ele pediu para não imputar este pecado àqueles homens. Em outras palavras, por um lado ele estava sendo injustiçado, mas por outro lado, ele estava pedindo a Deus que Deus perdoasse a atitude daqueles homens. Eu particularmente lido muito mal com a injustiça. Em alguns momentos da minha vida, quando a injustiça surgiu, principalmente na época de escola, como isso me tirava da serenidade. Eu acredito que alguns de vocês também devem ter passado por alguma questão de injustiça. E essa deve ser uma das coisas mais difíceis de se lidar, a injustiça. Foi exatamente o que aconteceu com esse homem. Ele foi injustiçado. Quando nós lemos a sua biografia, percebemos que ele foi injustiçado. Algumas pessoas foram subornadas para distorcerem as falas deste diácono. Mas Estevão não se abalou com isso. Ao contrário, a serenidade e a paz contrapunham com a fúria e o ódio dos seus opositores. Diz o texto que as pessoas até estavam rangendo os dentes. Eles estavam tão furiosos com a fala, com a maneira como Estevão estava se pronunciando, que eles chegaram a ranger os dentes. Mas Estevão estava sereno e em paz diante daquelas circunstâncias. Muito diferente das ações que nós temos, infelizmente, presenciado de violências, quando nós assistimos o dia a dia na cidade onde nós moramos. Às vezes, por bem pouco,
as pessoas fazem atrocidades, as pessoas cometem violências. E quando nós olhamos então para um homem como este, nós até estranhamos essa atitude. Mas justamente essas qualidades que faziam parte da vida deste homem, permitiu que ele tivesse essa atitude. E ele então serve como lição, exemplo para nós, para que também possamos, mesmo estando diante de uma situação adversa, poder glorificar a Deus, poder entender que Deus está na história da nossa vida, está na condução dela. Cada um de nós, quando olhamos para essas qualidades, a sabedoria, a graça, a generosidade, a doçura, naturalmente nós haveríamos de interferir positivamente na vida das pessoas. Amados, essa questão de que eu sou assim, você pode até dizer, eu sou assim. Mas quando você se sujeita à intervenção do Senhor na sua vida, e essas qualidades divinas passam a morar, fazer moradia na sua vida, naturalmente, você começa a interferir positivamente na vida daqueles que estão ao seu redor. A Bíblia diz que Estevão também era cheio de poder. Por isso fazia milagres e muitos sinais entre o povo. Não significa que nós vamos sair por aí fazendo milagres. Até podemos. Não por nós mesmos, evidentemente, mas através da atuação de Deus em nossas vidas. Mas esses milagres, esses sinais, tinham um propósito muito específico naquela época de mostrar, de provar a vinda do Messias, o enviado de Deus e a atuação dele no meio dessas pessoas. Então Estevão foi esse homem utilizado por Deus com poder para fazer milagres e sinais entre o povo. Mas com certeza a autoridade, cada um de nós, podemos ter a autoridade do Senhor, para que as nossas falas possam ser falas sábias, com doçura e com autoridade, de modo que as pessoas queiram nos ouvir, de modo que as pessoas queiram aprender conosco. De modo que as pessoas queiram, quem sabe, ter um direcionamento melhor para as suas vidas, a partir da nossa fala sendo usados pelo Espírito de Deus em nós. Estevão foi alguém que refletiu a glória de Deus. Todas essas qualidades que eu estou trazendo para vocês têm aí registradas no capítulo 6 e 7. São qualidades, características desse homem que reflete a glória de Deus. O seu rosto parecia o rosto de um anjo. John Stott diz ter sido significativo aos membros do conselho judaico, ou seja, o sinédrio, verem no rosto de Estevão um brilho como de um anjo. Porque este sinal também aconteceu na vida de Moisés. Quando Moisés desce do monte Sinai, diz lá o texto que o seu rosto ficou transfigurado, começou a brilhar. E ele precisou inclusive usar um manto para que as pessoas pudessem falar com ele. E aqui a Bíblia traz também a respeito de Estevão, esse aspecto de um brilho como se fosse de um anjo. Aquele que foi acusado, ou estava sendo acusado de se opor à lei de Moisés, é justamente esse homem que é dado essas características de quem refletia a glória de Deus, como Moisés, quando recebe as leis de Deus.
Eu acredito que essas qualidades que acabamos de citar refletem muito bem o que significa o cristianismo nos dias de hoje. E eu fiz questão de colocar isso no slide do cristianismo de hoje, para que você possa ter isso muito claro para você. Porque mesmo diante das diversas oposições, quer sejam pessoas ou circunstâncias que se levantam contra você, você pode manter e deve manter a sua fé e esperança num Deus presente. O cristianismo de hoje nos leva a esta, ou deve nos levar a esta convicção, de que Deus se faz presente em nós. E o fato dele estar presente em nós, mesmo diante das circunstâncias, pode me levar a manter a minha fé e a minha esperança nesse Senhor presente. Mas não só isso. Por conta desta presença, nós podemos ter ousadia para se opor a qualquer manifestação de injustiça ou morte. Nós podemos nos levantar como voz profética, nós podemos nos levantar como homens e mulheres de Deus para dizer às pessoas aquilo que Deus entende como sendo uma fala de vida, certo de que estamos fazendo a vontade divina. Eu não sei se já chegou para você pessoas trazendo as suas próprias vidas, e trazendo as suas culpas, e trazendo os seus pecados, e trazendo os seus vícios, e trazendo uma série de situações que oprimem essas pessoas, e você poder, em nome de Deus, poder ser porta-voz para trazer a estas pessoas libertação. Como isso é maravilhoso! Mas isso nós não fazemos por nós mesmos, isso nós não fazemos pela nossa autossuficiência, mas isso nós fazemos por conta daquele que está em nós. E aí nós podemos ter essa ousadia para nos opormos a essas manifestações de injustiça ou morte, certo de que estamos fazendo a vontade divina. E Ele, o Senhor Deus, no tempo próprio, se manifestará. Se manifestará a nós, aprovando a nossa ação. Mas talvez alguém diga, mas esse homem, além de sofrer com o tipo de morte, apedrejamento, porque eu imagino que não deva ter sido fácil isso, ele ser apedrejado. Você receber uma pedrada deve ser algo muito dolorido. E ele então foi arrastado para fora da cidade e as pessoas começaram a apedrejá-lo. Então deve ter sido algo realmente muito dolorido para aquele homem. Mas como se não bastasse isso, esse homem morreu. E a grande pergunta que fica é, poxa vida, um homem de Deus com todas essas características que é trazida, ele morre. Ele poderia, quem sabe, ter uma vida melhor, ou como nós dizemos nos dias de hoje, ele poderia ter uma sorte melhor. Esse homem poderia, quem sabe, viver mais anos, para que ele pudesse interferir mais e em mais pessoas. Mas o nosso problema é que geralmente traçamos como êxito de alguém, ou de nós mesmos, aquilo que se vivencia durante a vida terrena. Ou seja, é dada às pessoas ou a nós mesmos êxito, excelência, quando em vida essa pessoa tem prosperidade, ou tem tudo dando certo na vida dessa pessoa. Mas o Senhor, Ele olha além, Ele olha para o que virá a acontecer, aqueles que permanecem nele.
E quando nós conseguimos olhar para além do que está para acontecer, porque é assim que Deus olha para nós. Nós olhamos somente para esse plano terreno. E talvez por isso que as nossas expectativas, às vezes, se frustram, porque queremos nessa vida terrena ter a prosperidade ou o êxito, onde tudo dê certo. E quem sabe a vida de Estevão poderia ser assim também. Mas quando Deus olha para Estevão, ele vê na própria vida desse homem aquilo que estaria para acontecer, para além da própria vida terrena. Quando nós conseguimos também olhar por esse prisma, nós conseguimos então entender, ou quem sabe, superar as dificuldades e as circunstâncias adversas da vida. Talvez no seu histórico você tenha aí algumas questões de dificuldades, de sofrimentos, de enfermidades, e aí você fica se perguntando o porquê. Por que disso? Por que comigo? Mas Deus, olhando para além desta vida terrena, com certeza Ele tem algo melhor para aqueles que esperam nele. Não é sem motivo que o apóstolo Paulo, ele se expressa lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 4. Eu vou pedir para vocês lerem para mim esse verso. Que texto maravilhoso esse do apóstolo Paulo. Como é gostoso para nós, quando podemos também, a exemplo desse discípulo amado de Jesus, poder ter essa convicção. A coroa da justiça já está me reservada. A coroa da justiça já está me reservada. Talvez eu não tenha tido durante essa vida tantas coisas bacanas acontecendo. As circunstâncias me reservaram coisas adversas, mas uma coisa eu tenho certeza, de que a coroa da justiça está reservada, porque eu amo a vinda de Jesus, porque eu amo a vinda de Jesus. Que essa possa ser a sua certeza também, que essa possa ser a sua convicção, porque a igreja de Jesus, meus amados, ela deve caminhar nessa terra, alimentando essa fé e essa esperança nesse Senhor. Entendendo aquilo que a própria Bíblia diz, que apesar das aflições, nós devemos continuar com bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo e venceu a morte. Não é isso que diz as Escrituras? Não é isso que nos diz o Apocalipse? O Senhor venceu o mundo e venceu a morte. E se pertencemos a Ele, o nosso papel é descansar no Senhor. O nosso papel é viver esperando cada vez mais nele. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma outra questão que está no texto e que faz parte do relato do próprio Estevão. Porque quando ele está trazendo a sua defesa, ele traz na sua defesa um relato de toda a história da atuação de Deus na vida do povo. E ele faz questão de dizer que o Deus do Antigo Testamento era um Deus vivo. Era um Deus vivo, um Deus em movimento, que sempre chamava o seu povo para novas aventuras. Por isso mesmo, ele inicia a sua defesa, trazendo como uma figura, a figura do Abraão. Dizendo aquilo que Deus disse para Abraão. E o que Deus disse para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma cidade que eu te mostrarei.
Olha como Deus faz. Deus chama as pessoas para novas aventuras, porque Deus é um Deus em movimento, um Deus que está em constante atuação nas nossas vidas. E Ele vai guiando as pessoas nas suas caminhadas. Então, o discurso de Estevão tem esta construção. E ele vai trabalhando nisso. E por que ele traz justamente isso? Porque ele sabia que aquelas pessoas tinham um apego muito grande por duas questões: o templo e o próprio povo de Israel. O templo e o próprio povo de Israel. Ou se não, vejam aí o que eles falam. Verso 3 do capítulo 6. Verso 6, capítulo 6, verso 13. Este homem não cessa de falar contra o lugar sagrado e contra a lei. Olha só o que eles estavam inventando acerca do Estevão. Ele está falando contra o lugar sagrado. E qual é o lugar sagrado? O templo. E ele está falando contra a lei. Que lei? A lei de Moisés. É evidente que ele não estava fazendo isso. Mas para aqueles judeus, a presença de Deus estava limitada e circunscrita em Israel e no templo. Em Israel e no templo. E eu quero dizer para vocês, meus queridos, nesta noite, que as coisas belas não acontecem tão somente nesse espaço chamado templo. É muito bom estarmos aqui. É muito bom nós nos reunirmos em grande congregação. Mas as coisas belas não acontecem somente nesse espaço chamado templo. Não apenas nesse período denominado culto. E não apenas com você. E isso é importante nós sabermos. Porque Deus se manifesta de diversas formas e em vários lugares a várias pessoas. E graças a Ele por isso. Porque Ele se utiliza da forma que Ele quer para que o nome dEle seja glorificado. E não o nosso. Ele não precisa da instituição igreja para que o seu nome seja glorificado. Ele precisa tão somente de pessoas que se coloquem à disposição dele para que ele possa agir. E não é nem que ele precisa, mas é um privilégio que ele concede a cada um de nós de participarmos daquilo que ele quer fazer. Não foi isso que aconteceu com a vida de Moisés? Deus chama Moisés, ali naquela experiência da sarça ardente. E o que ele diz para Moisés? Eu tenho ouvido o clamor do meu povo. É como se Deus estivesse chamando aquele homem para que aquele homem pudesse participar do grande projeto que Deus tinha já na sua mente, de libertar o povo. Da mesma forma, cada um de nós, Ele quer que nós estejamos com fé nele, esperando nele, independente das circunstâncias, para que ele possa se utilizar de nós, para que o seu nome seja glorificado. Isso não importa se você está aqui, isso não importa se as coisas estão acontecendo nesse exato momento, nesse período de culto. Mas Ele pode usar de você, ou pode usar de você, das suas experiências, lá no seu trabalho, na sua escola, aonde você estiver, para que o nome dEle seja glorificado. Essa foi a construção inteligente que Estevão fez. Embora não compreendida por aqueles líderes judeus. Tanto que eles então pedem para que levantem pessoas para que pudessem inventar mentiras acerca desse homem. Mas esse homem, com essas características todas, pôde ser usado por Deus para fazer o que fez. Tudo isso, meus amados,
nos desperta para algumas lições, e com elas eu encerro a meditação dessa noite. E a primeira delas não é para a conveniência que a igreja existe nos dias de hoje. Olhando para a vida de Estevão, nós não podemos pensar que a nossa missão é ser um espaço somente legal. Um espaço legal, sabe? Um espaço onde todo mundo quer estar porque é um espaço legal. Mas nós não podemos entender que a igreja de Jesus é essa igreja da conveniência, do espaço legal tão somente, que agrada a tudo e todos. Mas entender primeiramente como nós devemos viver para agradar a Deus. E é justamente por isso que nós estamos aqui. É justamente por isso que a gente participa de uma escola bíblica, para aprender do próprio Deus, através das orientações da sua palavra, como enxergar melhor a palavra de Deus. É por isso que Deus levanta pastores. É por isso que temos aqui estudos, como o de hoje, pela manhã, para que possamos então ir aprendendo cada vez mais e absorvendo esses ensinos e entendendo como podemos agradar mais a Deus. E quando falamos de agradar a Deus, você não precisa fazer coisas mirabolantes. Lá na sua casa você pode agradar a Deus com as suas ações, dentro da sua própria família, dentro daquilo que você está assistindo, dentro daquilo que você está lendo. Você já pode estar agradando a Deus. Mas um outro aspecto é que não é de números que vivemos. Não é de números. Um discurso acertado, ele pode trazer centenas de vidas, ou apenas uma vida. Percebam que aqui, nesse contexto, apenas uma vida se apresentou, que foi justamente a vida do Saulo, não é? O testemunho de Estevão permitiu que, no futuro, o Saulo, que aqui é colocado como alguém consentindo com a morte de Estevão, pudesse posteriormente ser quem nós o conhecemos, o Paulo, o apóstolo, o grande apóstolo, para a glória de Deus. Mas apenas uma pessoa em potencial surgiu aqui dessa situação toda. E às vezes a forma como falamos, a forma como tratamos, a forma como conduzimos as situações, nem sempre teremos multidões conosco. Mas teremos a convicção de que estamos fazendo aquilo que Deus gostaria que fizéssemos. E por fim, para o Estevão, o terrível tumulto terminou em paz. Diz o texto que ele dormiu na terra, ou adormeceu. Ah, meus queridos, quando nós temos essa convicção de que o Senhor está conosco, aquilo que aparenta uma turbulência da vida se transforma em paz. Se transforma em paz. Por isso, prossiga promovendo uma revolução que só o Evangelho pode provocar em você e no mundo. Continue seguindo com gestos de amor e generosidade. Continue fazendo diferença na vida de muitas pessoas ao seu redor. E quando você morrer? Talvez essa seja a grande preocupação. E quando você morrer? Ou quando uma doença incurável, do ponto de vista dos homens, ocorrer na sua vida? Mantenha a fé, mantenha a esperança. E deixe que o demais o Senhor faça. É isso. Deus nos abençoe.